Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós podemos te louvar, nós podemos te agradecer. E muito obrigado também porque nós podemos abrir a Tua Palavra e o Senhor poder falar conosco. Que o nome do Senhor Jesus, que a Tua Palavra possa achar abrigo, Pai, nos nossos corações. E que possamos ser cada vez mais cheios da Tua Palavra e cheios do Teu Espírito. No nome do Senhor Jesus, amém. Os queridos podem se sentar. Os irmãos sabem que todo começo de ano a gente tem o costume de perguntar para o outro, né? E falar assim, e aí, o que você vai fazer nesse ano de 2019? Ou o que você está planejando em fazer? O que você vai fazer, né? E a gente começa a fazer planos. Eu acho que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou estudar isso, vou estudar aquilo. E a gente começa a pensar nas coisas que a gente quer desenvolver nesse ano que acabou de começar. Nós ficamos com esperança, né? E falar assim, não, esse ano vai ser diferente, esse ano vai ser assim. E a gente começa a pensar nessas coisas. E aí chegaram para mim e falaram assim, e aí, Mauri, o que você vai fazer nesse ano de 2019? E aí eu fiquei pensando, e aí eu me lembrei de algumas coisas que aconteceram no passado. E o que acontece foi o seguinte, eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu falava assim, olha, eu comecei a trabalhar com 13 para 14 anos. E eu falei assim, eu vou guardar dinheiro, porque quando eu fizer 18, eu vou comprar meu carro. E eu falava assim, eu vou querer um Corsa branco sedã, que é aquele grandão. E aí vai ser um carro bacana, e eu olhava um Corsa branco sedã e falava assim, um dia eu vou ter um desse. E era desse jeito, né? Igual um primo meu que ele pegava e ele falava assim, eu quero aquele carro, ele falava assim, Mauri, eu só vejo aquele carro, é profético. Eu falo, pois é, né? Mas aí o que acontece? Eu ficava vendo aquele carro e falava assim, um dia eu vou ter esse. E sabe o que é engraçado? Não tive um Corsa branco sedã, eu tive um Corsa preto hatch. Era diferente daquilo que eu queria. Mas eu gostei muito daquele carro. E eu também queria estudar num colégio técnico para fazer um curso específico. E eu ficava assim, não, quando eu crescer, eu vou estudar naquele colégio e eu vou ser formado em tal função e vou começar isso. E sabe o que é engraçado? Estudei, não passei. Surgiu um outro curso técnico que eu prestei, passei e fiz esse outro curso que não tinha nada a ver com aquele. E fui muito feliz nesse curso técnico que eu fiz, que não era aquele outro que eu tinha pensado. E aí, quando eu peguei e fui para a faculdade, eu falei, eu vou para a faculdade, vou estudar o curso tal na faculdade. E tentei 1 ano, tentei 2 anos, tentei 3 anos, até que falei, senhor, e aí, o que o senhor quer? O senhor falou, não é esse curso que eu tenho para você, o que eu tenho para você é esse curso aqui. Aí fui, prestei de novo, mas aí o curso certo, né, que o senhor tinha falado, e entrei e fui muito feliz no curso que o senhor tinha proposto. Eu queria morar num lugar, eu passava naquele bairro assim, falava assim, quando eu crescer eu vou morar nesse bairro. E eu passava ali e profetizava no bairro, né? Assim, a gente pensou e falou assim, um dia eu vou morar aqui. Não moro lá, moro num outro lugar, mas sou muito feliz aonde eu moro. Ou seja, muitos planos eu fiz, e a maior parte desses planos não deram certo. Eu fiz planos, outras coisas aconteceram, e eu fui muito feliz nesses outros planos que eu não havia planejado antes. E hoje nós vamos ver vários homens na Bíblia, que foram grandes homens da Bíblia, que planejaram coisas e viveram completamente diferente do que planejaram. Vejam comigo, lá em Gênesis, no capítulo 12, nós vamos dar o início da história de Abrão, que é extremamente conhecido. E olha só o que acontece com esse homem. Gênesis, no capítulo 12. Então, Gênesis, no capítulo 12, a partir do verso 1, a palavra do Senhor diz assim, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas
que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiu para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. Olha só, quantos anos ele tinha? 75 anos. Com 75 anos, ele já tinha esposa, ele já tinha adquirido muitos bens, porque ele diz assim, ó, com todos os seus bens, não é? O que diz aqui o verso 5, com tudo que tinha adquirido e as pessoas que foram acrescentadas, ou seja, ele tinha muitos bens, ele tinha muitas posses, tinha muitos servos que trabalhavam com ele. Pergunta, ele precisava sair? Ele já estava com a vida feita, já estava tudo no jeito. Provavelmente nesses 70 anos ele devia pensar assim, ó, quando eu tiver os meus 70 e poucos anos, eu quero ter uma esposa, eu quero ter vários servos, eu quero ter vários bens, eu quero estar com a minha família reunida. Provavelmente ele pensava isso, que é o que nós normalmente planejamos para nós. E aí, quando ele consegue tudo isso, o Senhor fala assim, então, agora que você conseguiu tudo isso, agora vamos fazer o seguinte, ó, sai daí para você seguir o meu plano agora. Até agora foi o teu plano. Agora vamos fazer o seguinte, você quer seguir o meu? Se você quiser seguir o meu, então você sai desse lugar onde você está. E ele poderia ter falado, e para onde que eu vou? Vai andando aí que eu vou falando para você como é que vai ser. Então, um homem que já tinha todas as coisas, que já estava um homem feito, de repente Deus fala assim, ó, se você quiser, você pode seguir o meu plano, em vez do seu agora. E sabe o que acontece com esse homem? Ele vira o pai de uma grande nação, e nós sabemos muito como que foi a vida de Abrão e a sua descendência. Por quê? Porque ele aceitou o convite de seguir o plano que Deus tinha para ele. Olha só, mas teve um outro. Esse outro, ele era um agricultor. Então ele estava ali na terra, mexendo, assim, um homem normal, um homem comum, que talvez as pessoas não dariam muita bola para ele. Um homem qualquer, como a gente diz assim, um simples mortal, né? Às vezes quando as pessoas pegam e falam. Era um homem assim, só que de repente ele recebe um convite. Mas antes dele receber o convite, imagina só, ele já era um homem, já era adulto, já era grande. Então ele tinha os seus planos. Ele poderia falar assim, bom, vou crescer, vou me desenvolver, eu vou continuar trabalhando na minha terra aqui, vou ganhar o meu ganha-pão, vou criar minha família e as coisas vão acontecendo. São planos que nós fazemos para nós, não é verdade? Mas de repente ele recebe um convite. Abre comigo lá em 1 Reis, no capítulo 19. Hoje nós vamos abrir bastante a Bíblia hoje, para a gente poder ver vários textos. Então, em 1 Reis, no capítulo 19, a partir do verso 19, diz assim, Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois diante dele. Você vê? Então ele tinha uma terra grande, porque ele tinha 12 juntas de boi trabalhando com ele, né? Não era... Então ele estava bem naquela situação. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse, deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então eu seguirei. Elias respondeu, vá e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois, o sacrificou, e com os equipamentos dos bois cozinhou a carne, deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Ele era um homem, estava feito, tinha a sua terra, tinha os seus bois, tinha tudo o que precisava ali. De repente ele recebe um convite, deixa tudo isso daí e vem fazer uma coisa diferente. E Eliseu foi um grande profeta. Nós vemos que a vida dele depois disso, Deus o usou grandiosamente, não é verdade? Por quê? Porque ele aceitou esse convite de fazer o plano que Deus tinha para ele. Olha só mais um. Vamos para o Novo Testamento agora. No Novo Testamento, em Lucas, no capítulo 5, a partir do verso 1, vai contar o chamado de mais um homem simples, mas que depois se torna um grande homem no lugar onde ele estava. Em Lucas 5, a partir do verso 1, diz assim, aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré,
e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Então, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Então, assim, Jesus estava ali no meio e estava muito difícil de Jesus falar com aquele povo, porque estava todo mundo apertando. Estava naquela situação e Jesus olhou para o barco e falou: tive uma ideia. Eu não vou ficar aqui nesse povo, não. Eu tenho uma ideia aqui. Olha o que Jesus faz. Jesus ele entra nos barcos, que era de Simão, e Jesus pediu que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se no barco, ensinava as multidões. Então, o que Jesus faz? Jesus chega lá, ele está nessa situação, que está meio difícil dele conseguir falar com todo mundo. Ele olha para um barquinho e fala: tive uma ideia. Chega para o rapaz e fala: empresta o barco aí para mim. Coloca eu dentro do barco, leva eu um pouco ali para o meio, para que eu consiga falar para mais pessoas, pode ser? E esse homem falou: tá bom, entra aí. E aí esse homem vai com Jesus até ali o meio, e ele fica ouvindo. E a Bíblia diz assim, verso 5, verso 3, entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se no barco, ensinava as multidões. Então esse homem devia estar ali no barco, e Jesus ali nesse barco pregando, né, o reino de Deus para aquele povo. E esse homem estava só ouvindo, porque ele estava ali junto no barco, estava só ouvindo o que estava acontecendo. Olha só, quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havemos trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas, sob a sua palavra, lançarei as redes. Você vê que esse homem ele fala assim: eu já trabalhei a noite, mas esse homem ele ouviu toda a mensagem que Jesus tinha dado para aquela população. Então ele deve ter pensado assim: esse homem é diferente, esse homem ele tem algo que é diferente do normal. E eu já lancei as redes, não deu nada, mas já que ele está falando, então vamos ouvir, né? Vamos ouvir o que esse homem tem para falar. Verso 6. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram um sinal aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos seus companheiros, bem como Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando ele os barcos na praia, deixando tudo, o seguiram. Então esse homem também já era um homem, ele era pescador, ele tinha o seu barco, ele tinha a sua rede, ele tinha as suas coisas, e ele estava bem ali. Provavelmente ele tinha os seus planos. Só que de repente, Jesus chega para ele e fala assim: olha, até hoje você seguiu os seus planos. Até hoje você viveu bem até aqui. Só que o que você acha de você vir me seguir e pescar outro tipo de coisa? Você estava pescando peixe. Agora você vai ter a oportunidade de pescar gente. Você topa? E ele lança esse convite para Pedro. E a gente vê o último verso, verso 11. E arrastando ele os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. E nós vemos que Pedro foi um homem fantástico para poder levar o evangelho para aquela multidão. Por quê? Porque ele aceitou, ele deixou os planos dele para seguir o plano que Deus tinha para ele. E o último, que é o mais impactante, está em Atos, no capítulo 9. Nós vamos ler um último desses. Existem muitos outros casos de homens que tinham os seus planos, tinha a sua vida normal e de repente recebem um convite para viver planos diferentes. Esse é o último que nós vamos ver, que é Atos, no capítulo 9, a partir do verso 1, diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Contra os discípulos do Senhor. Então o que ele queria fazer? Ele queria matar esse povo. Era isso que ele queria fazer. Dirigiu-se ao sumo sacerdote, ele lhes pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que era no caminho, tanto homens quanto as mulheres, o levassem preso
para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele lhe perguntou: quem é o Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhes dirão o que você deve fazer. Então, esse homem aqui, que era perseguidor dos cristãos, ele está indo para um lugar e ali ele tem um encontro com Cristo, um encontro impactante, diferente de todos os outros que nós vemos na Bíblia. E aí, quando ele encontra com Cristo nessa situação, o que acontece com ele? Olha o verso 7. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Então ele tem esse encontro com Cristo e ele fica cego. Ele precisa de ajuda para chegar até um certo lugar. E o que acontece com ele depois disso? Verso 10. Havia em Damasco um homem, um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhes apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levanta-se e vá à rua que se chama Direita, e, na casa de Judas, procure um homem de Tarso chamado Saulo, que está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperassem a vista. Então o Senhor fala com Ananias, fala assim: olha, Ananias, tem um homem aí que é para você ir lá e orar por ele. Mas não era qualquer homem que Deus fala para Ananias ir lá orar. Tanto é que olha só o que Ananias responde. Verso 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos temos ouvido a respeito deste homem. Quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Então Ananias sabia, falou assim: opa, Senhor, o Senhor tem certeza mesmo? É esse homem aí que é para eu orar? Porque esse homem, ele quer prender todo mundo. É isso daí mesmo? E o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas como escamas, e ele voltou a ver. E seguir, ele levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu fortalecido. Agora, olha o que acontece com ele. Verso 20. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo, nas sinagogas, proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônicos e diziam: não é esse que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Então esse homem, que ele era um homem muito estudado, tanto é que em outro texto diz que ele cresceu aos pés de um grande rabino, ele perseguia os cristãos porque achava que era contra aquilo que os judeus pregavam. De repente ele tem um encontro com Cristo, e Cristo muda a forma desse homem viver. E ele começa a viver de uma forma completamente diferente. É tão diferente que as pessoas que começavam a ouvir falar, e falavam assim: não, mas esse aí é aquele lá que prendia o povo, e agora ele está do lado deles? O que está acontecendo? E se você for ver, por vários e vários momentos,
Barnabé foi ajudando a inserir Paulo entre os cristãos. Foi ele que fez aquele meio de campo. Por quê? Porque todo mundo falava assim, Paulo está chegando. O pessoal já queria sair correndo. E ele falou assim, não precisa não, agora ele é um dos nossos, fica tranquilo. Você vê que ele era um homem muito perigoso no começo. Mas ele resolve, pelo esse impacto que ele tem com Cristo, de ter a sua vida totalmente diferente. Ou seja, muitos são os planos que esses homens fizeram, mas todos esses homens decidiram estar no centro da vontade de Deus. E todas as vezes que esses homens viveram no centro da vontade de Deus, eles viveram uma vida completamente diferente. Isso não significa que você não vai ter problema, porque Abrão teve problemas, grandes problemas, mas ele estava no centro da vontade de Deus e Deus o abençoou. Eliseu também teve problemas, mas ele estava no centro da vontade de Deus. Pedro teve problemas, Paulo teve problemas. Nós vemos nas cartas dele o quanto que esse homem sofreu por Cristo, mas ele estava no centro da vontade de Deus. E eu, lembrando do meu passado, mesmo planejando vir para cá e as coisas acontecendo para cá, também tive problemas, mas fui feliz em cada uma dessas situações. E aí eu finalizo essa meditação dessa manhã com um texto muito conhecido, mas vale a pena nós lemos que está lá em Isaías, no capítulo 55, nós vamos ler alguns versos que resume tudo isso que aconteceu com a vida desses homens. Então, em Isaías, no capítulo 55, a partir do verso 6, a palavra do Senhor diz assim: busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho mau, e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que ele compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os meus caminhos não são os seus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é tão mais alto do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são muito mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para que dê a semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual a designei. Então nós podemos fazer nossos planos, mas melhor ainda são os planos do Senhor. Então, nesse ano de 2019, em um primeiro final de semana que nós temos de 2019, quando você começar a pensar nos planos que você vai ter, coloque um dos seus planos de estar no centro da vontade de Deus, não somente esse ano, mas em todo o tempo que você estiver aqui. Porque quando você se coloca no centro da vontade do Senhor, Ele revela os planos que Ele tem para você. E aí você pode seguir esses planos, que com certeza você será muito feliz e você será bem-sucedido. Porque você pode ser feliz e você pode ser bem-sucedido nos planos que nós fazemos. Esses homens, eles tinham seus planos e eles viviam bem. Mas quando eles aceitaram o convite de estar no centro da vontade de Deus, Deus transformou a vida de todos esses homens e eles foram muito usados na mão do Senhor. Nós também podemos ser muito usados na mão do Senhor, onde quer que Ele quiser que nós estejamos. E aí sim, nós podemos, com esse convite, viver uma forma que o agrada. E aí vai acontecer de você falar assim, olha, antes eu queria isso e aconteceu isso. Eu queria aquilo, mas aconteceu aquele outra coisa. E isso eu sou muito mais feliz hoje do que da outra forma. Isso pode acontecer com cada um de nós, desde que nós nos colocamos para viver no centro da vontade do Senhor. Amém, queridos? Vamos orar? Muito obrigado, Pai, porque nós podemos ver na Tua palavra tantos e tantos homens e mulheres
que tinham as suas vidas, às vezes tranquilas, às vezes boas, às vezes com dificuldades, mas quando eles encontraram a Ti e receberam o convite de viver no centro da Tua vontade, todos esses homens e mulheres tiveram suas vidas transformadas e foram grandes homens e grandes mulheres no lugar onde eles estavam. Pai querido, que a motivação do coração de cada um dos Teus filhos seja realmente querer conhecer a Tua vontade, os Teus planos, os Teus sonhos, não somente para o ano de 2019, mas toda a vida que nós estivermos aqui, para que possamos desempenhar aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, para que no centro da Tua vontade possamos realmente sermos felizes e realizados por fazer aquilo que o Senhor tem no coração. Porque assim como diz a Tua palavra, que os Teus caminhos são mais altos, os Teus sonhos, os Teus pensamentos são mais altos do que os nossos, que assim possamos viver, Pai, no centro da Tua vontade. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá. No nome do Senhor Jesus. Amém.